Comunidade de Cultura Divinista, Instituto Divinista. Apresenta Curso de Desenvolvimento Mediúnico. Aula 10. Fluidos, Elementos e Comunicabilidade. Fluidos eletromagnéticos e o mediunismo. Simplesmente porque o mediunismo se processa através do eletromagnetismo, cujas gamas, cujos alicerces emanam das profundezas do espírito, de sua natureza, da divindade que lhe é faltriz, evidenciando elementos de virtude e poder que escapam a quem, como eu, ainda palmilha a senda obscura da involução das primeiras letras no vastíssimo pergaminho da vida. Elementos densos e grosseiros. A começar dos primórdios das coroas, ao longo da escalada, vão elas comandando os elementos etéricos e substanciais do perispírito. Jamais haveria a ligação da centelha com tais elementos se não fossem as coroas energéticas. E jamais haveria a ligação com os gases, vapores, líquidos e sólidos do corpo físico se não fossem as coroas energéticas e os elementos substanciais do perispírito. Para vir a comandar corpos complexos em órgãos e membros, através da escalada biológica, a movimentação das coroas e dos chakras atinge verdadeiros esplendores mecânico-determinantes, pois ainda que a centelha esteja palmilhando os tempos do automatismo inconsciente, ou do instinto, ou do embrião da razão, o fato é que coroas e chakras não falham em suas funções. E quando a centelha atinge as alturas evolutivas do homem padrão, do presente, então a complexidade das coroas e dos chakras torna-se profundamente ostensiva numa imensa movimentação de luzes, frequências elétricas e magnéticas. Naquilo em que a centelha tiver que comandar, envia mensagens a partir do chakra coronário, e naquilo em que tiver que sentir os reflexos do funcionamento dos órgãos e membros ou do mundo exterior, recebê-los-á dos chakras correspondentes, pois eles têm funções específicas no âmbito do movimento geral. Comunicabilidade dos espíritos devido ao magnetismo e fluidos. É evidente erro, pois se tal fosse, dispondo toda e qualquer criatura viva, de magnetismo e fluidos, poderia transformar-se em médium completo. O magnetismo e o fluido são fatores que corroboram, mas o germe é o Espírito Santo, que se manifesta como mediunidade ou dom espiritual. É emanação divina, tudo penetra e em tudo está, inclusive no fluido e no magnetismo, pois que estes elementos são matéria. Assim, quem quiser ter o fluido e o magnetismo em conta de elementos-chave do revelacionismo, terá, se quiser ser sensato, de remontar às origens, isto é, compreender que em tudo está a dita emanação divina, havendo, portanto, na manifestação ou comunicação de um espírito, a fusão de três mediunidades, a saber, A do espírito do encarnado e a do desencarnado, B, A do magnetismo, C, A do fluido. Queiram saber os interessados que a missão do Espiritismo é fazer o homem conhecer a verdade, partindo do Espírito Absoluto, que é Deus, origem ou causa de todas as causas. Portanto, onde houver a presença da matéria em estado mais ou menos quintessenciado, ainda assim, e sobretudo por ser assim, deve-se recorrer às origens da mesma, para que se possa ter a ideia do que ela possa comportar de superior. Força psíquica. A força psíquica é valor espiritual adquirido, é hierarquia, é grau na escala da edificação íntima. Ela vem como consequência das vidas e dos trabalhos, é o produto das obras, é penetração nas escalas vibratórias superiores. Ondas mentais, envolvamos este espírito com as nossas ondas mentais eletromagnéticas para que os irmãos trabalhadores do espaço possam com facilidade desempenharem-se da função que lhes está preposta, no sentido de conferir-lhe ensinos e elementos curadores.
Todos se fizeram fontes de jatos luminosos, uns apresentando umas colorações, outros outras, sendo que os do plano astral enviavam-lhe mensagens de estímulo e cooperação fraterna. Há boa diferença entre as radiações dos de um e outro plano de vida. Cada um, todavia, dá do que tem e pode, de acordo com o meio ambiente e as condições pessoais. Há muito que atender para esta ordem de coisas, pois as características ambientais e pessoais variam ao infinito. Em matéria de radiações e cores, infinita é a manifestação em tons inferiores, ótimas, superiores e ultras. A mente e suas funções. Muitos são os meios de forçar a mente no sentido das ligações, quer com os planos erráticos, quer com as mais íntimas condições vibratórias da criação. Mas os atos de bondade, por onde o amor se filtra, suplantam a todos. Prodígios do pensamento. Todo pensamento possui cor, forma ou configuração características. O pensamento é matéria, é substância delicadíssima, invisível para nós, mas não para os espíritos elevados, os quais podem ver o formato e a matéria dos nossos pensamentos, ver mesmo o que estamos pensando ou conjeturando. A matéria ou substância assim criada ou produzida pelos nossos pensamentos exercer um efeito bom, proveitoso e útil se o pensamento for benéfico, de ajuda ao próximo, de saúde e de paz. O efeito será ruim, prejudicial e funesto se o pensamento for mau, de ódio, de rancor ou de inveja. Os pensamentos dirigidos a determinada pessoa, quer sejam de afeto, gratidão, ajuda, socorro, saúde, ou então de ódio, rancor, fracasso, maldosos, enfim, são captados pela pessoa visada e ficam a ela aderidos, colados ou ligados, produzindo bons ou maus efeitos, melhorando a saúde da pessoa focalizada ou fazendo-a adoecer, naturalmente de acordo com a qualidade dos pensamentos emitidos. Psicometria. Registre. Carne-se no perispírito. A psicometria, ou seja, a prospecção da alma, permite saber tudo o que aquela alma fez ou presenciou, embora ela mesma disso não tenha consciência no momento. Psicometria é lei, é poder. Quando a criatura não é rude e se propõe a cultivar pensamentos elevados e sentimentos nobres, procurando trabalhar na seara onde o amor e a ciência pontificam, certo é que se faz ou torna centro receptor de ondas vibratórias equivalentes. Esses locais estão, verdadeiramente, imantados pelo magnetismo santificado daqueles grandes vultos missionários. Soubessem as criaturas pensar e sentir, tivessem de fato superior desejo de servir, trabalhando dignamente, sustentando impávido o estandarte do amor ao próximo, e muito poderiam colher, aurindo forças consideráveis, deixando-se penetrar dos mais potentes eflúvios energéticos. Se é certo que em tais ou quais lugares, espalhados pelo orbe, fontes de vibrações concentradas existem e perduram, não é menos exato que, em toda e qualquer parte, por todo o infinito, estão os poderes absolutos de Deus e os valores relativos de seus mais evolvidos filhos ou seres emanados. Há, digamos, muita falta de bom senso nas criaturas. Virtudes divinas a serem desabrochadas e praticadas: renúncia, discernimento, fraternidade, temperança, determinação, probidade,